Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Espero que todos estejam bem, na santa paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade nas nossas aulas. Estamos falando a respeito do contexto histórico dos profetas. Semana passada nós falamos da parte inicial dessa lição e hoje nós vamos completá-la falando sobre os tempos da dominação de um outro império extremamente poderoso, como o Império Assírio, que nós citamos na primeira oportunidade da nossa lição. Então, nos tempos da dominação babilônica, embora nós percebemos que os assírios eles tenham atuado como instrumento nas mãos de Deus, eles não deixaram de ser punidos, por sua crueldade, pela sua arrogância e também pela sua prepotência. Os babilônios, que já existiam desde os tempos de Abraão, eles tornaram-se rapidamente também um inimigo à altura dos assírios, até que finalmente os sobrepujaram, arrasando a Nínive e usurpando também os seus antigos territórios. Nínive, a grande capital do Império Assírio. Então, na fome de estender os seus domínios, Nabucodonosor marchou de forma implacável contra Judá, conquistando Jerusalém e também saqueando o templo e levando cativos os habitantes daquela terra. Mais uma vez, vemos Deus agindo por meio da história para que seus intentos e promessas fossem de fato cumpridos. Então, abrindo um parêntese aqui, falando um pouco a respeito desse comportamento dos impérios, não só assírio como babilônico, nós percebemos que na atualidade ainda existe grandes impérios que ainda marcham contra povos indefesos, movidos pela arrogância, pela prepotência e também pela ganância. A despeito deles, nós percebemos que Deus sempre cumpre os seus desígnios. Mas também chegará um tempo do acerto de conta. Jamais colheremos aquilo que nós não plantamos. Nós só colheremos aquilo que nós plantamos. Então, todos os impérios e todas as nações que se levantaram de alguma maneira, marchando contra os povos indefesos, movidos por esses sentimentos que são a ganância, a prepotência e a arrogância, com certeza chegará o tempo do acerto de contas, uma hora a conta vem e às vezes a gente não percebe que a conta, quando vem, é uma conta muito alta, resultado do acúmulo de más intenções existentes dentro desses impérios, desses grandes impérios da atualidade. Então, naquele contexto, ou nesse contexto que nós estamos falando agora, nos tempos da dominação do Império Babilônico, Deus enviou pelo menos 2 dos seus mensageiros para que o povo fosse conscientizado para os vindouros e sinistros acontecimentos. E um desses profetas, um desses mensageiros, é o tão conhecido Abacuque, que profetizou durante o reinado do perverso rei Joaquim sobre Judá, cerca de 1 ano após a primeira invasão de Nabucodonosor. Quando surgiu, nesse período, a figura de Daniel e outros jovens, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram levados para a Babilônia. Sua mensagem, no caso a mensagem de Abacuque, ela exalta a soberania divina e sobre os acontecimentos históricos e vem em defesa não só da bondade de Deus, mas também da sua justiça. E um outro mensageiro, um outro profeta enviado por Deus para conscientizar o povo daquilo dos acontecimentos futuros foi Sofonias. Sofonias, que foi contemporâneo do rei Josias e profetizou a angústia que acompanhara o período da invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. A sua mensagem, ela traz ali dentro do seu contexto, embutido uma conotação escatológica, fazendo o povo refletir nas coisas que sobreviriam, que viriam a acontecer, que se cumprira ou se cumpriria no dia do Senhor.
na grande tribulação. Ele também profetizou sobre a destruição de Nínive, a grande capital do Império Assírio, e o juízo também contra as nações rebeldes. Então falamos aí sobre nos tempos da dominação dos assírios, nos tempos da dominação da Babilônia, e também nós temos nos tempos, o que aconteceu nos tempos do exílio, o tempo em que o povo ficou escravizado por esses grandes impérios. Então, após longos anos de advertência, constantemente ignorada pelos judeus, finalmente cumpriram-se as ameaças do Senhor. Deus usou um povo ímpio, que era justamente esse império babilônico, né, como vara para punir o povo. Aconteceu então, porém, que os descendentes de Esaú, conhecidos como os edomitas, né, aproveitando-se da desgraça alheia, tudo fizeram para agravar mais ainda o sofrimento dos judeus, aliando-se ao inimigo, saqueando-lhe o pouco que lhes restou e impedindo também a sua fuga. Esse foi o comportamento aí da descendência de Esaú, que eram os edomitas. Então o Senhor enviou aí um mensageiro para proferir juízo contra os edomitas e também mostrar aos judeus que ninguém toca o povo de Deus sem receber merecido castigo, nem mesmo aqueles que são instrumentos de disciplina, usados pelo próprio Deus. Então, quem são aí, se abrirmos um parênteses, os edomitas de hoje, que se alegram com a desgraça alheia, né? Existem muitas nações que tentam se valorizar em cima das nações menores e pequenas, né? E quando vem a desgraça dessas nações menores, se alegram com elas. Então, isso nós podemos avaliar a cunho de um império ou de um povo, de uma sociedade talvez de primeiro mundo, como também de forma pessoal. Às vezes nós somos tomados por um sentimento que não tem nada a ver com o sentimento de Deus, não tem nada a ver com um sentimento cristão, que muitas vezes fazem nos alegrar com as desgraças alheias. Nós, como povo de Deus, não podemos, em hipótese alguma, agir dessa forma. O que devemos fazer sempre é orar, para que as pessoas se submetam sempre à vontade de Deus e busquem sempre o bem do outro e o bem do próximo, né? Então, Obadias foi esse homem, né, que Deus usou para proferir juízo contra os edomitas. Obadias então levanta a sua voz contra Edom, dizendo, lá no versículo 15, como fizesse, assim se fará contigo. Disse ainda mais o profeta no versículo 10, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Então, nós falamos aí nos tempos do exílio, agora nós vamos falar nos tempos de um outro império dominante daquela época, que foi o Império Persa. Então, ao cumprir-se o tempo da disciplina dos judeus, né, que a história narra o fato que foram longos 70 anos, o Senhor da história então conduziu o reino persa, comandado por o grande imperador chamado o rei Ciro, ao triunfo sobre a Babilônia, a fim de restaurar seu povo. Aliás, já havia planejado isso muitas décadas antes até do mesmo rei Ciro nascer. Para que a vida de Judá voltasse à normalidade, então, e se preparasse para a chegada do Messias prometido. Deus enviou, então, 3 de seus últimos mensageiros do Antigo Testamento, dos quais um deles foi Ageu, que foi a primeira voz profética após o regresso do exílio em 520 a.C. Haviam se passado pelo menos 15 anos desde a chegada a Jerusalém e o povo ainda não havia terminado a reconstrução do templo. Ageu então os repreendeu e revigorou-lhes o ânimo, porque o povo estava totalmente numa condição
desoladora, porque não havia e não percebiam possibilidades para a reconstrução do templo se tornasse possível. Então, Ageu se tornou esse instrumento de Deus para revigorar o ânimo do povo, né? Dando-lhe o quê? Esperança de dias melhores. Por isso que no capítulo 2, Ageu enfatiza isso, que a glória da segunda casa seria muito maior do que a primeira. Não em suntuosidade como a primeira construção do templo, mas em outros valores considerados à luz da orientação divina. Um outro profeta e mensageiro enviado por Deus, que fez o povo refletir e preparasse o povo para a chegada do Messias, foi Zacarias, que trouxe uma mensagem de consolação dentro de um contexto onde as pressões dos povos vizinhos procuravam impedir a restauração do templo e também a restauração do culto. Sua mensagem, então, mostrou-se essencialmente messiânica, promovendo ou provendo assim tanto o primeiro advento, onde você vai encontrar lá no capítulo 9, no versículo 9, como também a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro e último profeta do Antigo Testamento, citado aí dentro desse contexto do Império Persa, que foi utilizado por Deus para preparar o povo para a chegada do Messias, foi o profeta Malaquias, que atuou em Jerusalém quase um século após o regresso dos exilados, lá por meados de 450 a 400 antes de Cristo, repreendendo assim então a negligência espiritual do povo e também dos líderes religiosos, que fizeram do culto uma enfadonha rotina. Então o profeta ressaltou as características do verdadeiro culto e também dos verdadeiros adoradores, que nos abre aqui um espaço para refletir, né? O que é possível ser feito para evitarmos então as rotinas e atividades cristãs, sem cair no risco de abraçar o modismo? Porque às vezes, no afã de resolver uma questão, acabamos tentando resolver um problema, suscitando outros. Talvez o que deveríamos refletir à luz desse problema, ao qual nós citamos agora, que são a questão dos fatores das rotinas e das atividades cristãs, seria justamente trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança e aquilo que de fato pode nos reconstruir no Senhor Deus, através do seu Filho Jesus, que é o Senhor da igreja. Que nós possamos então de fato refletir à luz daquilo tudo que foi dito, que tudo depende da vontade de Deus e tudo depende também de nos submetermos a essa vontade. Porque quando agimos assim, com certeza as coisas fluem, né? E não nos permitimos a esse contexto de anormalidade existente hoje como algo comum e, como disse, normal. Então, que nós possamos nos sujeitar sempre a Deus, que nós possamos sempre estar consagrando os nossos ouvidos à sua voz e obedecermos à sua palavra, né? Andar alinhado à sua vontade. E um texto que eu gosto muito, sempre faço referência dele, é o que Paulo diz ali em Romanos, capítulo 12, né? Quando ele fala sobre a questão de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então que Deus te abençoe, te guarde. No próxima aula nós falaremos sobre cada profeta e cada mensagem que envolvia o contexto desse profeta e o contexto do povo de Deus. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.